E hoje nós estamos aqui para fazer aquele teste, aquele review que você estava esperando, e dessa vez da queridinha PodTrack P8. Essa mesa de som, essa placa de som, essa interface de áudio, como você quiser chamar, da Zoom, uma das melhores interfaces, um dos melhores gravadores de áudio para podcast. Essa bichinha aqui faz muita coisa e a gente vai ver juntos aqui nesse vídeo. Bora, vem comigo, vamos conhecer um pouquinho da PodTrack P8 aqui da Zoom. Então essa daqui é a PodTrack P8. O mais interessante dessa mesa é, como você pode ver, ó, ela não necessariamente precisa de cabo para ligar, porque você consegue ligar ela com 4 pilhas do tipo A, aquela pilha clássica normal aqui na mesa. Vamos ligar ela aqui então. Ela tem uma animação muito bonita quando você liga. O que mostra também que esses tracks aqui, esses botões, eles são coloridos, o que é interessante porque você pode mudar a cor desses pads aqui depois nas configurações dela. Mas vamos conhecer um pouquinho então aqui de tudo que essa mesa é capaz de proporcionar. Primeiramente, como você deve estar vendo aqui, a gente tem aqui até 6 entradas para microfones. Esses microfones, todos eles possuem um botãozinho aqui de Phantom Power. Então, para que serve o Phantom Power? Para você ligar aqueles microfones condensadores, microfones de estúdio que precisam de uma energia extra para funcionar. No caso do meu aqui, ele não é um microfone Phantom Power, então o que eu posso simplesmente vir aqui, ó, desligar, e aí a gente está aqui com o microfone normal funcionando. Se eu erguer aqui o volume, a gente já tem aqui o nosso microfone pegando. Então assim, somente com essa interface aqui, ligado nesse microfone e um cartão de memória que vai aqui atrás, eu já consigo fazer as minhas gravações. Como você pode ver que eu tenho 3 horas e 45 minutos de gravação com esse cartão de memória aqui. Vamos conhecer então um pouquinho mais das interfaces dela. Aqui no canal número 6, a gente consegue ligar tanto o microfone, né? Então a gente pode deixar aqui um microfone normal, caso você queira para 6 pessoas, ou um Phantom Power, caso você queira, ou então puxar aqui para uma conexão USB, ou seja, aqui a gente consegue colocar o áudio de um dispositivo que está entrando internamente. Então assim, por exemplo, alguém te ligou e você conectou o teu celular aqui, você está pegando o áudio de uma live que você está fazendo. Você puxa aqui para cá e aí ele consegue absorver o áudio que está vindo lá do seu computador ou qualquer coisa desse tipo, tá? Isso aqui também é muito interessante. A gente tem aqui também 2 entradinhas que é para um dispositivo que a própria Zoom tem. Pouquíssimas pessoas têm esse dispositivo, mas é um dispositivo que você consegue conectar o seu celular diretamente aqui via Bluetooth. Também funciona muito legal para você fazer uma videoconferência com alguém e gravar tudo isso, tá? A gente tem aqui também os pads, né, o soundpad, aquele que eu falei para vocês que fica super bonito. Cada um deles, eles tocam músicas, eles já vêm setados com algumas musiquinhas bem legais. A gente tem aqui também as entradas para fone de ouvido, e são 6 entradas. Então assim, quem grava podcast costuma gostar de ouvir o podcast com o retorno, né? Então se o teu convidado, as pessoas que vão gravar com você querem ter aquele retorno, você consegue simplesmente colocando aqui os microfones, os fones de ouvidos dos seus convidados. Só uma coisa importante aqui também é que esses fones, caso você deixe a sua mesa numa distância longa ali do seu podcast, que é o caso que, como nós usamos aqui, você pode utilizar uma extensão de P2, e essa extensão de P2 elas funcionam super bem para que você possa mandar o áudio dessas saídas, dessas entradas e saídas aqui, diretamente para os seus convidados que estão sentados aí numa mesa com alguma distância aqui da nossa interface.
Aqui, esses botões coloridos, que eles estão mapeados de acordo com cada uma dessas saídas aqui para fone de ouvido. Então você já vê pela cor. Quero aumentar o amarelo, número 3, diminuir e assim por diante você consegue aumentar. Lembrando que isso aqui, esses knobs aqui, eles funcionam apenas como retorno para as pessoas e não interfere na sua gravação. Falando de gravação, a gente tem aqui, então, aí sim, esses fadings aqui que você consegue abaixar e aumentar. Como você pode ver, o meu aqui, eu estou falando no canal 1 e ele está batendo lá em cima. Se eu for abaixando aqui, ó, vai diminuindo um pouquinho do meu ganho. Tem uma coisa interessante que tem nessa mesa, que eu acho que é um dos diferenciais, dos grandes diferenciais dela, é que ela tem um ajuste de volume automático que proporciona o quê? Você está gravando ali com 6 pessoas, uma está falando e as outras 5 não estão falando, a própria interface consegue administrar e abaixar o volume dos convidados para que você evite aquele eco de um microfone entrando no outro. Então ela entende isso e isso é muito interessante. Obviamente isso também depende da qualidade dos seus cabos e do seu microfone, porque se você tiver um cabo bom, um microfone bom que não passe ruído, a probabilidade de você conseguir fazer essa gravação com mais qualidade é ainda maior, tá? Porque ela consegue entender melhor a questão dos ruídos. Vamos ver outra coisa que nós temos aqui também nessa interface, é o seu display completamente touch, como se fosse realmente um tablet. Olha que legal. Se eu apertar aqui, então, no microfone, eu entro aqui na parte dos arquivos. Se eu clicar aqui em Transfer, eu posso simplesmente plugar ela via USB-C no meu computador. A hora que eu aperto isso aqui, vai abrir um dispositivo no meu computador como se fosse um cartão de memória e eu posso baixar os arquivos de áudio aqui da nossa interface. Lembrando que ela grava, quando você aperta o REC aqui, ela grava até as 6 faixas, todas separadinhas para você, faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, e uma faixa já com esses 6 microfones já combinados, para você ter uma única faixa e poder utilizar nas suas gravações. Além de tudo isso, ela também é uma interface USB, ou seja, aqui no estúdio, por exemplo, eu faço as gravações nela, mas ela está ligada no meu OBS, mandando o áudio desses microfones e todas as regulagens através do meu cabo USB-C, e aí conectada dentro do meu OBS, eu consigo ter a melhor qualidade possível, tanto no OBS quanto na gravação interna aqui da interface. Como eu também poderia sincar o áudio, caso fosse do meu agrado, caso fosse isso que eu quisesse. Aqui, a gente tem um campo com um botão de volume, um botão de USB Out. O que é esse volume? Esse volume aqui é o volume geral que está saindo aqui dos microfones e saindo via fone de ouvido. O geralzão, Master. O USB Out é o volume que está saindo da interface e entrando no seu computador via cabo USB. Então você precisa deixar numa regulagem aqui que não estoure demais nas suas gravações, caso você esteja utilizando conectado no seu computador. Aqui a gente tem o botão de Stop, botão de REC, botão de Mark, que isso aqui é muito legal porque estou gravando um podcast, apareceu um momento importante que eu quero fazer um corte, eu aperto essa bandeirinha e ele marca na gravação, depois na edição eu consigo encontrar as marcações para colocar os meus cortes sem precisar ter que ficar procurando no áudio depois. Aqui a gente tem o play e o pause. Voltando aqui no menu interativo, saindo aqui do modo de transferência de arquivo, saindo novamente, eu posso simplesmente clicar aqui nesse cantinho onde está conectado aqui a bateria, ele mostra para mim que ele está conectado via bateria, tá vendo aqui? Ó, tipo de bateria, uma bateria alcalina, aqui ele tem, se eu quero conectar, aumentar o meu brilho, aqui é quando você está utilizando ele no adaptador USB-C ou então conectado à energia, que ele vem sim, um adaptador de energia como esse daqui. Tá? Uma fonte da própria Zoom, o padrão não é brasileiro, né? Não é aquele padrão clássico, mas facilmente você consegue um adaptador para poder conectar ele e é de boa qualidade também. Aí aqui a gente também encontra outras funcionalidades que são muito legais, principalmente para quem grava podcast, que é a seguinte: eu estou conectado aqui, por exemplo, com o meu microfone e ele já está mostrando que ele está on-air. Aqui significa que ele está transmitindo a voz. Se eu quisesse mutar ele rapidamente, eu apertaria aqui nesse botão e ele para de mandar áudio para a interface, clico de novo, o áudio volta. Se eu clicar em cima do microfone, eu tenho mais alguns ajustes aqui, e são ajustes bem interessantes que eu gosto muito.
primeiro deles é esse ajuste aqui de cima que ele amplifica a sua voz. Toda vez que a gente vai gravar um podcast aqui, a gente pede para os convidados passar o som e a gente vai aumentando aqui de acordo com o timbre da pessoa. O que isso aqui faz? Ele te ajuda a dar aquela voz com mais peso, bem característica de podcast. Aqui no final desse episódio, eu vou colocar um vídeo do meu podcast para você ver a qualidade do áudio saindo diretamente dessa mesa aqui. Aqui a gente tem também a opção de tom. Eu não uso, pode ver como sempre está desligado, mas caso você queira, você pode ligar e deixar a voz mais grave ou uma voz mais aguda, simplesmente puxando por aqui, melhorando ou equilibrando a voz, caso você tenha um convidado que tem uma voz muito aguda, um outro com uma voz muito grave, aí você consegue equilibrar um pouquinho para não dar muito contraste. E aqui a gente tem também um outro filtro que ele ajuda a deixar o som uma característica mais profissional. Esse aqui realmente é um filtro ele é um compensador, né? Um filtro que ajuda você a trazer aquela característica também de podcast, combina muito com o amplificador que tem aqui em cima, tá? Então eu recomendo utilizar esses dois ligados aqui. O meu eu deixo sempre aqui esse filtro aqui de baixo um pouquinho para cima dos 50 em todos os microfones, e esse aqui de cima eu ajusto de acordo com a pessoa. Ele tem um limitador de ruído, tem um corte de ganho aqui também, mas aí você consegue fazer esses ajustes simplesmente clicando em cima aqui no visor. Basicamente é isso. Essas daqui são as opções que você vai encontrar na interface, e a gente pode também mapear as tracks, né? Caso você vai gravar um podcast com muita frequência e que você já tem as vinhetas e etc., facilmente você consegue clicar aqui nesse banquinho e selecionar o arquivo de cada um dos tracks. Então eu cliquei nesse, por exemplo, venho aqui onde ele está marcando que é no file, escolho aqui um arquivo, por exemplo, vou pegar esse funk aqui, tem um funk, coloquei ele aqui, se eu der play agora, se eu salvo aqui e eu dou play, ele já começa a tocar, então ele já tá piscando aqui porque ele tá tocando aquele funk ali, aí eu pauso aqui se eu quiser, ou simplesmente abaixo todo o volume dele aqui e aí ele para de mandar o áudio. Então isso aqui também é bem útil para quem grava conteúdo e já tem ali toda a característica do programa que vai fazer, ou aquelas vinhetas clássicas, né? Tipo uma palma, uma bateria, coisa desse tipo, um assobio, coisa assim que você pode usar na brincadeira quando você está gravando um conteúdo aí de humor ou qualquer coisa desse tipo. As possibilidades são imensas utilizando essa interface aqui. Aqui a gente tem um botão chamado On Air. Para que serve esse botão aqui? Ele nos ajuda também a ligar ou desligar o redutor de ruído. Então você pode simplesmente deixar ligado ou desligado. No meu caso, eu deixo ligado. E aí você pode também escolher aqui o tipo de arquivo que você está colocando. Se você quer um arquivo original, se você quer o original e o composto. O que significa aqui? Quando você marca esse último, ele vai salvar o arquivo para você tanto com as faixas separadas quanto com a faixa única. Se você deixar aqui, ele vai mandar somente uma faixa para você, ou então ele não salva ali o arquivo também. E basicamente essas aqui então são as configurações aqui da PodTrack P8. Olá, estamos começando mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Bom, e esse aqui foi o nosso review, nosso unboxing aqui da PodTrack P8. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, como a gente sempre faz, o link do mesmo produto, do mesmo vendedor que nós compramos, testamos e aprovamos. Lembrando que nós já estamos com essa queridinha aqui há pelo menos 6 meses aqui no nosso estúdio, e eu te falo que muita coisa mudou pra gente depois que a gente escolheu a PodTrack P8. Se você estava na dúvida em comprar ela ou a PodTrack P4, a clássica da Zoom, cara, pode ter certeza, investe um pouquinho mais, pouca diferença, e você vai ter uma das melhores gravadoras de podcast que você pode encontrar por aí. E claro, da Zoom, né? Uma marca 100% confiável quando se trata de podcast e áudio. Vejo você no próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui de qual produto você quer que a gente teste aqui na OGS Tech. E, obviamente, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com aquele amigo que está precisando de uma interface aí para gravar os seus podcasts.